Deus abençoe, Deus ilumine o coração de todos nós, na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos, nos acolher, né, nos seus braços e nos ajudar, né? Aliás, o Senhor Jesus disse lá em João 15 que sem Ele nada nós podemos fazer, né? E eu quero levar uma palavra até você que está no livro de Isaías, no capítulo 24. Isaías, capítulo 24. Você pode ler aí na sua casa, se você estiver no seu trabalho, não precisa você abrir a Bíblia porque você está trabalhando. Apenas medite nessa palavra. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Isaías, capítulo 24. Diz assim: vamos ler apenas alguns versículos, até onde Deus me mandar, eu vou estar passando essa mensagem para você, porque Deus já passou ela para mim. Deus já falou comigo através dessa palavra. Então diz assim, ó: Eis o Senhor, eis que o Senhor, melhor dizendo, vai devastar e dessolar a terra. Vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ou ao pastor, ao pregador. E é o que suceder ao servo, como ao seu senhor. E a serva, como a sua dona. Ao comprador, como ao vendedor. Ao que empresta, como ao que toma emprestado. Ao credor, como ao devedor. A terra será de toda devastada. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu estas palavras. Então a Bíblia está dizendo que não é o diabo que assola a terra. Ainda não chegou o tempo do diabo assolar a terra, não. O diabo ele vai assolar a terra na grande tribulação, que na minha visão a igreja vai passar. Aliás, nós já estamos praticamente na pré-tribulação, né? Os princípios das dores já está praticamente chegando ao fim, já estamos quase entrando na pré-tribulação, né? E na minha concepção, a igreja não é pecado eu pensar assim, né? Como também você pensa como você quiser. Pensar e ter a sua visão não é pecado. Então, na minha opinião, a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu quero dizer para você que passar pela grande tribulação não quer dizer que você vai ser atingido. É tipo assim, você sofre um acidente. Você passou por um acidente, mas não foi causado em você dano nenhum. Mas você passou por um acidente. Eu vejo que a grande tribulação vai ser mais ou menos assim. A igreja vai passar, porém não vai ser atingida. Isso é a minha concepção. Então, o diabo ele vai assolar a terra quando o anticristo reinar. Mas a Bíblia, em hipótese alguma, fala que o diabo está assolando a terra. Todas as passagens que eu já li que está sendo atingida a terra, é Deus castigando pelas atitudes da terra. Ou seja, pelas atitudes dos seus moradores, dos seus habitantes. Então diz assim, aqui no versículo 3: a terra será de todo devastada, totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu estas palavras, ou esta palavra. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlague-se os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis e viola os estatutos e quebra a aliança eterna. Então preste atenção, aqui não está dizendo que Satanás, que o diabo tá castigando a terra.
Aqui está dizendo o quê? Versículo 4. A terra planteia e se murcha, ou seja, murcha, morre, né? O mundo enfraquece e se murcha. Enlague-se os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada e por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis e viola os estatutos e quebra a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Planteia o vinho, enlaga-se a vide, e geme todos os que estavam de coração alegre. Geme todos que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade, caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém pode entrar. Grita por vinho nas ruas. Fez-se noite para toda alegria. Foi banido da terra o prazer. Então aqui não falou do diabo. Aqui falou de Deus, do Senhor, do homem e das travessuras dos homens. Então eu quero dizer para você que quem castiga a terra não é o diabo. O diabo ainda não chegou o momento dele, né? Quando Jesus veio ao mundo, que ele reinou, algumas pessoas eram possessas de demônios, que era vítima de doença, né? Mas aqui dali não é tudo não. Aqui dali não era o pior não. O pior é quando Deus pune a terra. Por causa de quê? Por causa das suas iniquidades, por causa do seu pecado, por causa das suas atitudes. Aqui no versículo 6, diz assim, no 5, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Não é por causa dos animais, não é por causa da terra, é por causa dos seus moradores. Aqui não está falando dos moradores animais, que os animais irracionais. Não pensa, não tem raciocínio. É por causa do homem que tem entendimento de fazer o que é certo e não faz. Transgridem a lei e violam. O que é viola? Quebra, arrebenta, né? Desfaz. Viola os estatutos e quebra a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Quem é que se torna o culpado? É quem habita na terra. O homem é culpado, e pode ter certeza, se a gente está reclamando, se está tudo ruim, não se preocupe, vai ficar pior. Vai ficar pior, porque o homem cada dia transgride mais a palavra de Deus, transgride mais o estatuto de Deus, viola mais a aliança com Deus, e o homem, ele acha que apenas está dentro da igreja, fazendo campanhas e corrente. Primeiro que você não é bichinho de estimação para estar preso em corrente, né? Todos que estão presos em corrente, está preso e se torna escravo de uma corrente. Todos que fazem campanha é semelhante ao político, que está inflamando ali, muita agitação, muito movimento. Passou a campanha, o movimento acaba. E ser cristão não é isso. Ah, eu vou na igreja. Não. E na igreja não quer dizer que você está bem, né? Não quer dizer, lógico, que você tem que congregar, seja no fundo da sua casa, que tenha alguém para instruir, tem que ter alguém para te instruir. Pode ser até na sala da sua casa, na sua cozinha. É congregar. O que é congregar? É onde estiver duas ou mais pessoas reunidas no nome de Cristo. Só que hoje em dia, muitos irmãos acham que porque vai no monte, desce no monte, sobe monte, acha que isso é ser cristão. Primeiro que Jesus não deixou nenhum respaldo para subir monte ou descer monte. Ah, mas Jesus ia porque lá ele se sentia melhor, porque na sua casa tinha os seus irmãos que era tudo perturbado, né? O próprio Jesus disse, quando for orar, entrai no seu quarto, fechai a porta
fechai a porta. Aí demanda fechar a porta. E orai o Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto te recompensará, te abençoará. Então nós temos que entender, irmãos, que nós não devemos fazer nada para ser visto. Se alguém vê a gente orar, jejuar, amém. Mas nós não devemos tocar a trombeta. E voltando a essa mensagem aqui, ó, a terra está destruída. E quem está destruindo a terra é o diabo? De forma nenhuma. Se você ler a Bíblia, você vai ver. E mesmo se o diabo estiver destruindo a terra, é com permissão de Deus, mas não é. Tem alguns irmãos que falam assim, Deus não castiga. Então você está dizendo que Deus é um pai desmiolado. Você está dizendo que Deus é um pai desocupado, um pai despreocupado, um pai aéreo. Porque você que é pai, você que é mãe, você tem seu filho, sua filha, você não exorta ele? Não exorta ela? Porque você é pai, você é mãe. Não é o vizinho que vai castigar, exortar, disciplinar o seu filho. É você. Né? É você que vai disciplinar. Então, no momento que eu digo que Deus não castiga, eu estou mostrando, eu estou dizendo que Deus, ele não é um Deus que disciplina, um Deus que cuida dos seus. Porque todo pai, toda mãe que cuida dos seus filhos, disciplina, exorta, né? Disciplina e exorta. Castiga. É ou não é? Então nós temos que entender que a terra está consumida porque o culpado é os que habitam nela e serão queimados os moradores da terra. E poucos homens restarão. Hoje nós vivemos um país que tem muita igreja. Mas se juntar as igrejas tudinho, não vale por uma. Não vale por uma. Porque está faltando respaldo de ensinamento. Está faltando exortação. As igrejas hoje só se preocupam em cantar, em pular, falar em língua. O culto quase todo falando em língua, você não entende nada. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é eu apenas ouvir, eu ouvir e entender. Porque, por exemplo, se um grego, se um japonês vir pregar para mim, ele pode pregar a palavra de Deus, mas se eu não entender, não vai me ajudar. Porque a palavra de Deus só flui na minha vida quando eu escuto e entendo o que quer dizer aquela palavra que está sendo transmitida para mim. Né? E é o que está faltando hoje dentro da igreja. É uma palavra que os irmãos venham entender com ordem e decência. Não precisa aquele barulho todo, aquilo ali é falta de ordem e decência. Então, aprenda uma coisa, como eu estou aprendendo. A terra não é castigada pelo diabo, irmãos. A terra é castigada pela própria atitude dos homens. A terra, versículo 3 de Isaías 23, fala, 24, Isaías 24, 3. A terra será de todo devastada, totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Né? Então, quer dizer, o homem é quem está trazendo a pior coisa para o mundo, não é o diabo não. Ah, mas o diabo que usa o homem. Usa porque o homem dá brecha. O homem dá espaço para o diabo destruir a terra. Que Deus abençoe, amém? Que Deus abençoe. Vou parar por aqui, para não ficar muito esticado, muito longo a mensagem. Deus abençoe e a paz de Cristo.